O livro de Enoque, Primeira Enoque, capítulo 90. Eu vi como dessa forma pastorearam 35 pastores, e cada um cumpriu o seu tempo, como seus antecessores. Depois outros acolheram para pastoreá-las a seu tempo, cada pastor no seu período. Então na visão eu vi chegarem todas as aves dos céus, águias, gaviões, milhafres e abutres. As águias que comandavam todos os demais pássaros começaram a comer ovelhas, arrancando seus olhos e devorando suas carnes. Então as ovelhas gritaram ao verem suas carnes dilaceradas pelos pássaros. Quando eu vi isso, maldisse no meu sonho o pastor que cuidava das ovelhas. Depois eu vi como aquelas ovelhas foram devoradas pelos cachorros, pelas águias e pelos gaviões, que não deixavam nem carne, nem pele, nem tendões, até sobrar apenas o esqueleto. Depois caiu ao chão também este, e assim o número de ovelhas se reduzia a cada dia. Em seguida, eu vi 23 pastores assumirem o pastoreio, cumprindo 23 períodos. Depois daquelas ovelhas brancas nasceram cordeiros, que começaram a abrir os olhos, a ver e a exortar as ovelhas. Mas apesar de exortadas, as ovelhas não escutaram o que eles lhes diziam, pois estavam surdas além de medida, e seus olhos estavam absolutamente apagados. Depois observei na visão que corvos sobrevoavam aqueles cordeiros, agarravam-nos, despedaçavam-nos e os engoliam. Vi crescerem chifres nos cordeiros, mas os abutres os abateram. Vi depois um grande chifre crescer em uma daquelas ovelhas. Então abriram-se-lhes os olhos. Aquela ovelha olhava pelas demais e exortava-as. Quando os carneiros viram isso, acudiram ao seu redor. Não obstante, as águias, os gaviões, os abutres e os milhafres continuavam a dilacerar as ovelhas. Voavam livremente sobre elas e as devoravam. As ovelhas, no entanto, permaneciam inertes. Somente os carneiros davam o alarme e clamavam. Então aqueles abutres começaram a agredir aquela ovelha e a lutar com ela, procurando abater seu chifre, mas não o conseguiram. Então eu vi que chegavam os pastores, as águias, os gaviões e os milhafres e gritavam aos abutres para quebrarem o chifre daquele carneiro. Então atacaram-no e lutaram com ele, e ele pediu ajuda. Eu vi quando chegou aquele homem que anotara o nome dos pastores para o senhor das ovelhas, e ele prestou ajuda ao carneiro e mostrou-lhe tudo. Ele havia descido para auxiliá-lo. Então eu vi como o senhor das ovelhas irou-se com eles. Todos os que o viam escapavam, e diante da sua face todos ficavam impotentes. Águias, gaviões, milhafres e abutres juntaram-se e trouxeram consigo todas as ovelhas do campo e tentaram quebrar o chifre do carneiro. E eu vi como aquele homem que escreveu o livro por ordem do Senhor abriu o livro sobre o extermínio que aqueles últimos 12 pastores perpetraram e mostrou ao Senhor das ovelhas que eles haviam matado muito mais do que os seus antecessores. Vi como o Senhor das ovelhas chegou até eles, empunhou o bastão da sua ira e golpeou a terra, e esta fendeu-se. Então todos os animais e os pássaros do céu largaram aquelas ovelhas e desapareceram na terra que se fechou sobre eles. E vi como foi entregue uma grande espada às ovelhas, que então partiram para atacar todos os animais do campo e matá-los. Aí fugiram delas todos os animais e os pássaros do céu. Eu vi que foi erigido um trono naquela terra adorável, e o Senhor das ovelhas assentou-se sobre ele,
E aquele outro homem tomou os livros selados e abriu-os na presença do Senhor das ovelhas. Então o Senhor chamou aqueles 7 primeiros de branco e ordenou que trouxessem na sua presença todas aquelas estrelas, cujos membros íntimos pareciam-se com os dos cavalos, a começar pela primeira das estrelas que se afastou do caminho. Todas elas então foram trazidas à sua presença. Então ele falou com aquele homem que na sua presença escrevia e que era um dos 7 de branco, e disse-lhe: agarra esses 70 pastores, aos quais entreguei as ovelhas. Eles de fato se encarregaram delas, mas mataram um número muito maior do que eu havia estabelecido. Em verdade, eu vi todos eles sendo acorrentados na sua presença. A visão então concentrou-se antes de tudo sobre as estrelas. Elas foram julgadas e sentenciadas, e por fim encaminhadas ao lugar da condenação. Foram então lançadas num abismo cheio de fogo, labaredas e colunas ardentes. Aqueles 70 pastores foram também julgados, sentenciados e arremessados naquele tremedal de fogo. Eu vi naquele dia abrir-se no meio da terra um outro abismo semelhante ao primeiro e também cheio de fogo. Foram trazidas então aquelas ovelhas cegas. Todas foram julgadas e sentenciadas e lançadas naquele tremedal e arderam. Esse abismo encontrava-se à direita daquela casa. Vi queimarem-se aquelas ovelhas até os seus ossos. Então ergui-me para ver a antiga casa sendo desmontada. Foram recolhidas todas as colunas juntamente com as vigas e os ornamentos. Depois, tudo isso foi levado embora e colocado em um lugar ao sul. Vi em seguida como o Senhor das ovelhas trouxe uma nova casa, mais ampla e mais alta do que a anterior, colocando-a no lugar daquela primeira que havia sido desmontada. Todas as suas colunas eram novas, e todos os seus ornamentos também eram novos e maiores do que os da primeira velha casa, que fora recolhida, e todas as ovelhas moraram dentro dela. Depois eu vi como ficaram derreados os animais da terra e os pássaros do céu, que passaram a honrar aquelas ovelhas ainda dispersas, e a elas rogavam e ficavam atentos às suas palavras. Depois disso, aqueles 3 que estavam vestidos de branco e que anteriormente haviam me transportado para o alto, tomaram-me pela mão. Também o carneiro pousou a sua mão sobre mim. Assim levaram-me para junto daquelas ovelhas e fizeram-me sentar entre elas antes do início do julgamento. Eram brancas aquelas ovelhas e sua lã abundante e pura. Então chegaram àquela casa todos os que foram mortos e todos os que estavam dispersos, bem como todos os animais da terra e todos os pássaros do céu. E o Senhor das ovelhas alegrou-se em verdade, porque todos estavam bem e voltavam para sua casa. Então eu vi como eles depuseram aquela espada que fora entregue às ovelhas, trouxeram-na até sua casa e lacraram-na na presença do Senhor. As ovelhas todas foram convidadas a entrar naquela casa, mas esta não comportava todas elas. Todas agora tinham os olhos abertos, de sorte que enxergavam o bem, e entre elas não havia nenhuma que não visse corretamente. Eu vi que aquela casa era grande, espaçosa e bem cheia. Depois disso eu vi que chegou ao mundo um touro branco. Todos os animais do campo e todos os pássaros do céu temiam-no, e a ele dirigiam súplicas o tempo todo. Eu vi que todas as suas gerações se transformaram e se converteram em touros brancos. O primeiro deles foi um novilho, que se tornou um grande touro, ornando-se a sua cabeça de chifres poderosos e pretos. Então alegrou-se o Senhor das ovelhas, alegrando-se também com todos os novilhos. Eu adormeci no meio deles. Ao acordar, vi tudo. Foi esta a visão que eu tive durante o sono. Ao despertar, louvei o Senhor da justiça e entoei-lhe um hino de gratidão.
Então rompi num choro alto e minhas lágrimas não se estancaram até sentir-me exausto. Voltando a considerar a visão, elas tornavam a rolar por causa daquilo que eu vi, pois tudo isso acontecera e se cumprirá. Toda a série das ações humanas foram-me reveladas. Naquela noite lembrei-me do meu primeiro sono. Também por ele chorei e senti-me abalado, tendo sido espectador de tal visão.